atrás, desde o primeiro encontro com o Fórum Social Panamazônico, começamos com a esperança de outro mundo possível. Não podíamos imaginar que o mundo seria pior do que o mundo que conhecíamos àquela altura. Venezuela, atualmente, a Amazônia está em pior momento, devastada por governos para os quais a natureza é uma mercadoria e os direitos dos povos não têm validade. Até a data, nenhum governo garantiu o pleno exercício dos direitos dos povos amazônicos em defesa da mãe natureza. Nesta situação, é necessário o chamado aos movimentos sociais para que apelem à criatividade, para aprenderem com os seus erros e para continuarem a lutar. Aquilo que era entendido como ameaças são hoje realidades, derivadas de um sistema de opressão múltipla, patriarcal, racista, capitalista e colonial, que localizou a grande bacia amazônica como a sua mais recente fronteira de expansão, colocando em risco todas as formas de vida e aqueles e aquelas que as defendem. Sob a falsa premissa de desenvolvimento, avança o extrativismo da borracha, da madeira e do petróleo, das agroexportações, das hidrelétricas e das mineradoras nos diferentes territórios amazônicos, a sua inserção nos modelos de conservação colonial, incluindo propostas de comercialização de elementos do bioma, sobre este protesto e de militarização dos territórios. Estas propostas colocam a pilhagem de bens comuns a fim de gerar lucros, causando grandes problemas, desigualdades sociais, violência estrutural para a pluralidade de pessoas na Amazônia, que hoje vem como toda a vida está a ser destruída e envenenada. A atual crise climática e a sua ameaça à civilização, como consequência do modelo de desenvolvimento, levou o ecossistema amazônico ao ponto de não retorno, ameaçando a perda irreparável da floresta tropical mais importante do planeta, que é lar de mais de 50 milhões de pessoas, justamente com uma boa parte da biodiversidade planetária. Se não pararmos esta tendência hoje, amanhã será a morte da região panamazônica, que é vital para frear o aquecimento global e garantir a vida no planeta. As mulheres indígenas, camponesas, negras, populares, da água, da selva e urbanas, trans e lésbicas, que são uma força de resistência em defesa da vida, continuam a ser violadas pela ação e omissão dos estados, dos fundamentalismos políticos e religiosos, do patriarcalismo, do racismo, da militarização, da corrupção, enraizada e instalada nos nossos estados. O capitalismo, que atravessa de corporações transnacionais e forças econômicas, expropriam territórios com impunidades, violam corpos com
controla pessoas e modos de vida, violência sexual, feminicídio, violação dos direitos sexuais e reprodutivos, ataque à diversidade, dissidência sexual e de gênero. Toda a bacia vive situada de guerra não convencional com a participação de forças militares estatais, paramilitares, milícias e traficantes de drogas que atuam em ligação com grande interesse econômico. A isto juntam-se as medidas coercitivas, unilaterais, bloqueios financeiros e econômicos, lutas e resistências, a organizar-se, juntando-se, lutando pelos seus territórios e culturas, para tornar possível o futuro. As lutas antirracistas, o que é impossível, que o outro mundo é possível. Vamos ouvir a tradução. Declaración Panamazónica de Belén, 10º Foro Social Panamazónico, 28, 29, 30 y 31 de julio, Belén do Pará, Brasil. Abrazados frente al río Guabá, en el gran encuentro donde hemos confluido las diversidades que habitamos la Panamazonía, los pueblos indígenas, negros, quilombolas, campesinos, ribereños, urbanos, de géneros y edades de los 9 países de la cuenca: Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Reafirmamos el andar que hace 20 años desde el primer encuentro como Foro Social Panamazónico iniciamos con la esperanza por otro mundo posible. No podíamos imaginar que el mundo sería peor que el mundo que conocimos entonces. Hoy, la Amazonía está en su peor momento, devastada por gobiernos para quienes la naturaleza es una mercancía y los derechos de los pueblos no tienen validez. Hasta hoy, ningún gobierno ha garantizado el pleno. Es necesario el llamado a los movimientos sociales, apelar a la creatividad, aprender de los errores y seguir luchando. Tercero,
que se percibía como amenaza son hoy realidades derivadas de un sistema de opresión múltiple, patriarcal, racista, capitalista y colonial, que ha ubicado a la gran cuenca amazónica como su más reciente frontera de expansión, poniendo y las defienden bajo la falsa premisa de desarrollo, el avance del extractivismo cauchero, maderero, petrolero, la agroexportación, las grandes hidroeléctricas y la megaminería, sobre la inversión en los modelos de conservación colonial, incluyendo propuestas de mercantilizar temáticas, inequidades sociales, violencias estructurales y fácticas para la pluralidad de población en la Amazonía, que hoy se destruye y envenenan como contaminantes la vida toda. Cuarto, la actual crisis climática y su amenaza civilizatoria, consecuencia del modelo de desarrollo, ha empujado al ecosistema amazónico al punto de no retorno, que amenaza con la pérdida irreparable del bosque tropical más importante del planeta y hogar de más quilombolas populares y de la ciudad, mujeres trans y lesbianas, fuerza de resistencia en defensa de la vida, continúan siendo violentadas por la acción y omisión de los estados, los fundamentalismos políticos y religiosos, el patriarcado, el racismo, la militarización, la corrupción arraigada e instalada en nuestra sociedad, el capitalismo que mediante las empresas transnacionales y fuerzas económicas expropian impunemente los territorios, la violación de los cuerpos, la trata, el control de las personas y modos de vida, la violencia sexual, el feminicidio, la violación de los derechos sexuales y reproductivos, los ataques a la diversidad, la disidencia sexual y de género. Sexto, toda la cuenca vive una situación de guerra no convencional, con participación de fuerzas militares de los estados, paramilitares, milicianos y narcotraficantes que actúan en conexión con grandes intereses económicos. Se añade a esto medidas coercitivas unilaterales, bloqueos financieros, económicos y amenazas militares expuestas por grandes poderes globales y grupos fundamentalistas. Reiteramos que aunque los peligros se han asentado, las luchas y resistencias han adquirido una fuerza sin precedente desde la vivencia de la espiritualidad de nuestros pueblos, que debe seguir creciendo como hijos de la madre Amazonía. En este sentido, los pueblos de la Panamazonía se organizan, se juntan, luchan por sus territorios y culturas para hacer posible un futuro, avanzando la lucha antirracista, antipatriarcales y anticoloniales. Mantenemos el optimismo que nos ha caracterizado, pero con un realismo que nos obliga a demandar lo posible y lo imposible. Ese otro es posible, ese otro mundo es posible. Muchas gracias. Nuestra proposta política, nossa proposta política. Exigimos um modelo político, social e econômico que dê prioridade à integridade da nossa casa comum, que reconheça e respeite os territórios e o pleno exercício dos direitos dos povos amazônicos e dos direitos da natureza. 2. Recuperar, valorizar e proteger os conhecimentos de homens e mulheres e as formas ancestrais de organização dos nossos povos para o cuidado e gestão da água, a proteção dos seus territórios, que inclui os nossos rios limpos e livres de megaprojetos.
3. As nossas alternativas para uma terra sem males são uma produção agrícola e florestal diversificada em harmonia com a natureza, agroflorestação, agroecologia, projetos de produção e consumo local, gestão comunitária do território e das áreas comuns, utilização de sementes nativas, ecoturismo comunitário, projetos de energias alternativas, cuidados e gestão integrada e participativa das bacias hidrográficas. Essa correção. Então estamos em defesa dos territórios da Panamazônia e da vida, bem como com outros movimentos sociais de outras regiões do mundo, contra o modelo econômico neoliberal, patriarcal, colonial e racista, que viola todos os nossos direitos individuais e coletivos. Contra a corrupção e contra os fundamentalismos políticos, econômicos, socioculturais e religiosos. Quinto, instamos os governos dos países panamazônicos a porem em prática os seus discursos contra a crise climática e os direitos da Mãe Terra, com medidas reais contra o desmatamento, degradação e aumento das emissões, e não com a maquiagem das chamadas economias verdes. Exigimos que cumpram e reforcem os seus compromissos assumidos a nível internacional. Sexto, promover o exercício do autodeterminação dos povos indígenas, negros, quilombolas, camponeses e ribeirinhos para permitir o exercício da gestão pública, respeitando as suas cosmovisões. A autodeterminação da Guiana Francesa, a nossa bacia amazônica, não estará completa até conseguirmos a sua descolonização. 7. Rejeitamos as políticas públicas extrativistas dos governos que ameaçam que o direito à consulta livre, prévia e bem informada seja assinado, ratificado, respeitado e implementado, incluindo o direito de veto devido à objeção da consciência cultural do quadro de autodeterminação dos povos, e exigimos que os hidrocarbonetos sejam mantidos no subsolo e que a Amazônia seja livre de mineração. 8. Exigir aos governos a plena propriedade e garantia legal dos territórios dos povos e comunidades, incluindo o subsolo, para que tenham proteção permanente contra a extração mineral, para que não violem a nossa Mãe Terra, a fim de assegurar o bem viver dos seres humanos e de todas as formas de vidas e espíritos. 9. Condenar e rejeitar a implementação de medidas coercitivas, qualquer forma de bloqueio político, econômico, financeiro e diplomático que pesem sobre qualquer país da nossa bacia amazônica, uma vez que são ações políticas criminosas que afetam os nossos povos. 10.
assumimos a defesa radical dos direitos dos povos da Pan-Amazônia, a educação, comunicação e saúde de uma perspectiva popular, intercultural, comunitária, crítica e descolonial. 11. As mulheres da Pan-Amazônia estão empenhadas na reinvenção e construção coletiva da democracia que queremos. Apelamos a todos os povos e organizações da Amazônia para que incluam nas suas agendas ações que corrijam as desigualdades e as relações de poder que persistem e afetam as nossas vidas, corpos e territórios. Esta articulação deve ser corrigida ao apoio jurídico em espaços internacionais que possam fazer recomendações aos Estados sobre a urgência de incluir ações concretas que respondam à transformação da violência que afeta as mulheres amazônicas e andinas. 12. Apoiamos fortemente as cartas dos pré-FOSPAs realizadas em cada país e as conclusões das Casas dos Saberes e Sentires, Casa da Mãe Terra, Casa da Resistência da Mulher, Casa dos Bem. Comuns da natureza de mobilização para alcançar os objetivos do processo FOSPA. Só é possível gerar processos de transformação se as nossas organizações da Pan-Amazônia se associarem e se articularem nessas ações. 14. Apoiamos o Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza, que chegou de caravana em Belém, depois de viajar no território do Xingu e Carajás. Apoiamos a sua declaração de que a Pan-Amazônia é uma entidade viva e ameaçada, sujeita de direitos. As empresas, em cumplicidade com os estados, declararam guerra. E as comunidades indígenas, assentamentos, camponesas, rurais e urbanos, são os que se encontram na linha de transição ecológica que as comunidades estão a promover. 15. Somos a natureza. E existem mais de 37 países que reconhecem os direitos da natureza, em vários níveis, incluindo o Brasil, 4 municípios, incluindo Belém, sede do 10º Encontro Internacional desse grande Fórum Social Pan-Amazônico. Nesse sentido, celebramos a criação e lançamento da Frente Parlamentar Global para os Direitos da Natureza, composta por autoridades indígenas e não indígenas de todo o mundo, que procura alargar esta mudança de paradigma mais rapidamente e diretamente com políticas públicas que reconheçam a natureza como um sujeito de direito. Propuesta política. Primero,
Exigimos un modelo político, social y económico que priorice la integridad de nuestra casa común, que reconozca y respete los territorios y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos amazónicos y los derechos de la naturaleza. Segundo, recuperar, valorizar y proteger los saberes de hombres y mujeres y formas de organización ancestrales de nuestros pueblos para el cuidado y la gestión del agua, la protección de sus territorios, que incluyen nuestros ríos limpios y libres de megaproyectos. Tercero, nuestras alternativas para una tierra sin mal son la producción diversificada agropecuaria y forestal en armonía con la naturaleza, la agroforestería, la agroecología, los proyectos para la producción y el consumo local, la gestión comunitaria de los bienes comunes, de los bosques y el territorio, el uso de semillas nativas, el ecoturismo comunitario, los proyectos de energías alternativas, el cuidado y gestión integral y participativo de las cuencas y las bioregiones y muchas otras iniciativas centradas en la vida y no en la mercantilización de la naturaleza. Cuarto, proponemos articular esfuerzos y luchas en defensa de los territorios de la Panamazonía y la vida, así como con otros movimientos sociales en otras regiones del mundo contra el modelo económico neoliberal, patriarcal, colonial, racista, que vulnera todos nuestros derechos individuales y colectivos, contra la corrupción y contra los fundamentalismos políticos, económicos, socioculturales y religiosos. Quinto, combinamos a los gobiernos de países panamazónicos que pongan en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la madre tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones, y no con maquillaje de las llamadas economías verdes. Exigimos que cumplan y fortalezcan sus compromisos asumidos a nivel internacional. Sexto, promover el ejercicio del autogobierno y la autodeterminación de los pueblos indígenas, negros, quilombolas, campesinos, ribereños, que permitan el ejercicio de una gestión pública sobre la base de su visión, normas y procedimientos propios. Para esto se requiere, entre otros asuntos, la implementación de mecanismos adecuados a las nuevas formas de planificación que garanticen las formas de vida respetando sus cosmovisiones. Sin autogestión territorial de los pueblos no hay futuro para la Amazonía, ni para el mundo. Exigir que cumplan a cabalidad los veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejemplo caso Surinam 2015. También exigimos la autodeterminación de la Guyana ocupada por Francia. Nuestra cuenca amazónica no estará completa hasta lograr su descolonización. Séptimo, rechazamos las políticas públicas extractivistas de los gobiernos que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos el cumplimiento del acuerdo 169 de la OIT y que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta previa e informada, que incluya el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos, y demandamos mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una Amazonía libre de minería. 8. Exigir a los gobiernos la plena titularidad y garantía jurídica de los territorios de los pueblos y comunidades, incluyendo el subsuelo, para que tengan protección permanente contra la extracción de minerales, para que no violen nuestra madre tierra, para asegurar el buen vivir de los seres humanos y todas las formas de vida y los espíritus. Noveno, condenar y rechazar la implementación de medidas coercitivas, cualquier forma de bloqueo político, económico, financiero y diplomático que pesan sobre cualquier país de nuestra cuenca amazónica, ya que son acciones políticas criminales que afectan a nuestros pueblos. Décimo, asumir la defensa radical de los derechos de los pueblos de la Panamazonía a la educación, la comunicación y la salud desde una perspectiva popular intercultural
cultural comunitaria, crítica y decolonial. 11. Las mujeres de la Panamazonía apostamos por la reinvención y construcción colectiva de la democracia que queremos. Llamamos a todos los pueblos y organizaciones de la Amazonía a incluir en sus agendas acciones que corrijan las desigualdades y relaciones de poder que persisten y afectan nuestras vidas, cuerpos y territorios. Esta articulación debe ser encaminada a la incidencia en espacios internacionales que puedan hacer recomendaciones a los estados frente a la urgencia de la inclusión de acciones concretas que respondan a la transformación de las violencias que afectan a las mujeres amazónicas y andinas. 12. Respaldamos con firmeza las cartas de los pre-FOSPA realizados en cada país y las conclusiones de las casas de saberes y sentires, Casa de la Madre Tierra, Casa de la Resistencia de las Mujeres, Casa de los Bienes Comunes de la Naturaleza, Casa de los Pueblos Indígenas y Derecho y la Casa de Territorios y Autogobierno. 13. Ratificamos la importancia de las iniciativas de acción como instrumentos de movilización para lograr los objetivos del proceso FOSPA. Solo es posible generar procesos de transformación si nuestras organizaciones de la Panamazonía nos adherimos y articulamos en estas acciones. 14. Respaldamos al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que llegó en caravana a Belén tras recorrer territorios Singu y Carajás. Hacemos nuestro planteamiento de que la Panamazonía es un ente vivo y amenazado, sujeto de derechos al cual las empresas en complicidad de los estados le han declarado la guerra y las comunidades indígenas, asentamientos, campamentos, comunidades locales, tradicionales, campesinos, quilombolas, quebradeiras, ribereños, los pueblos indígenas, campesinos, rurales y urbanos son quienes están en la primera línea de este enfrentamiento y sus derechos deben ser garantizados. A su vez, resaltar las múltiples iniciativas de restauración integral, moratoria, extractivista y transición ecológica que promueven las comunidades. 15. Somos naturaleza y somos más de 37 países que reconocen a varios niveles los derechos de la naturaleza, incluyendo los derechos de la Amazonía. En Brasil son 4 municipios que aprobaron este reconocimiento y 4 estados más lo están debatiendo, incluyendo a Belén, sede del 10º Encuentro Internacional del FOSPA. En ese sentido, celebramos la creación y lanzamiento del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza, compuesto por autoridades indígenas y no indígenas de todo el mundo y que busca que este cambio de paradigma se extienda más rápida y directamente con políticas públicas que reconozcan a la naturaleza como sujetos de derechos. Integrado por diversas organizaciones nacionales y locales, ¿no? De la selva, pueblos indígenas. Ações. Declarar o estado de emergência climática na bacia panamazônica e seu cumprimento permanente para permitir a sua restauração ativa e a proteção de sua biodiversidade em coordenação com os povos amazônicos e avançar para um novo paradigma de relação com a natureza. Os avanços de uma mudança de paradigma serão a nossa melhor herança, exigirá a transferência de recursos significativos para a restauração e cuidado da bacia e a transformação do comércio internacional de mercadorias, de economia regional, favorecendo a produção e a comercialização de bens mercados da Europa, Ásia, América do Norte e outros. Adaptamos o veredito do terceiro deste
investigar os casos aí apresentados. Continuaremos a reforçar este cenário de visibilidade e advocacia internacional que nos permitiu focalizar os múltiplos impactos do sistema de discriminação nas vidas, corpos, territórios das mulheres, nas suas várias manifestações, a emergir como resultado do atual poder capitalista, patriarcal, colonial e racista. Promover a educação, pesquisa e comunicação como pilares de transformação, promovendo os seus próprios cenários que qualificam as lutas e ações da advocacia com os estados através do mapeamento de experiências sobre economias comunicativas com ênfase amazônica, encorajando o intercâmbio de experiências, promovendo estudos e investigações sistêmicas, valorizando os processos coletivos de sistematização de experiências, investigação, ação participativa e outras formas dialógicas e colaborativas de investigação-ação. Sobe mais um pouquinho. Para parar a destruição e perda da Amazônia, não é possível justificar a continuação da exploração de hidrocarbonetos e da mineração, pelo que propomos o objetivo comum de desflorestação real zero e a promoção do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis, que nos permite deixar o petróleo no solo e avançar para uma transição energética popular. No contexto da ofensiva de patriarcado, do fundamentalismo político e religioso, do capitalismo e do racismo que afeta mais fortemente as mulheres indígenas, negras e camponesas que vivem na bacia amazônica, propomos reforçar a iniciativa de ação em defesa dos corpos, territórios das mulheres amazônicas e andinas, como espinha dorsal dos nossos compromissos coletivos. A partir daí, continuaremos a tornar estas realidades visíveis e a defender através de campanhas e mobilizações em defesa da vida das mulheres amazônicas e andinas e da rejeição de todas as formas de discriminação e violência contra os corpos e territórios. Apoiar a formação de guardas indígenas, quilombolas e camponeses e outras comunidades tradicionais para a autoproteção dos territórios, viabilizando sua efetiva sustentabilidade. Nesse sentido, apoiar a relação de um encontro pan-amazônico sobre a autonomia e autogoverno. Promover uma campanha para zelar pela vida e proteção dos defensores da natureza, denunciando e confrontando em todos os países da Panamazônica sua perseguição, criminalização, acusação, ameaças, desaparecimentos e assassinatos